Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje daremos continuidade à nossa série sobre a arte da escrita. No vídeo anterior discutimos como a comunicação é a finalidade fundamental da linguagem. Mas agora eu te pergunto, o que é a linguagem? Como a utilizamos para nos comunicar? Pense na linguagem como um grande conjunto de sinais. Nós damos significados a esses sinais para compartilhar nossas ideias, nossos sentimentos, nossas intenções. A linguagem, então, é esse sofisticado sistema de sinais ou símbolos que nos conecta uns aos outros e nos permite compartilhar o nosso mundo interior. E isso é verdade para todas as formas de linguagem. Sejam verbais, como a linguagem falada ou escrita, ou não verbais, como a corporal ou a visual. Agora vamos olhar um pouquinho mais de perto. O que são os sinais desse sistema chamado linguagem? Cada palavra ou gesto que usamos na comunicação é um sinal ou símbolo. E o sinal tem um significado específico, convencionalmente acordado por aqueles que usam a mesma linguagem, concorda? Portanto, quando falamos em linguagem como um sistema de sinais, estamos nos referindo à maneira como organizamos e codificamos esses sinais para transmitir informação e, portanto, nos comunicar. E quais são os sinais primários ou as unidades fundamentais da linguagem verbal, seja ela oral ou escrita? Você sabe, são as palavras. As palavras atuam como veículos para os nossos pensamentos, permitindo-nos expressar fatos, ideias, sentimentos, desejos, sejam eles relacionados a eventos passados, presentes ou futuros. Em essência, as palavras são os tijolos fundamentais com os quais construímos a linguagem. E esses tijolos são como recipientes que carregam as nossas ideias, assim como uma caixa de correio transporta uma mensagem. Cada palavra que comunicamos contém um fragmento do nosso pensamento, uma parte da nossa visão de mundo. Agora, olhe para ela, para a palavra. Por exemplo, amor. Primeiro, você a vê escrita, a sua representação gráfica, ou ouve o som, amor. Esse é o aspecto externo da palavra, que é como ela é representada de forma visível ou audível, as letras que usamos para escrevê-la, ou sons que fazemos ao pronunciá-la. Mas ela também é um sinal, um signo, um símbolo, o recipiente de uma ideia ou de um fragmento de ideia, não é mesmo? Por isso, ela também tem uma faceta interna, que é o significado, a essência que ela carrega. É o conceito ou a ideia que a palavra representa em nossa mente. Assim, por exemplo, amor significa forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Essas duas facetas trabalham juntas para dar à palavra seu poder e versatilidade na linguagem. E o mais interessante é que uma única palavra pode carregar vários significados, dependendo de como e onde é usada. Amor, por exemplo, pode ser uma atração baseada no desejo sexual, ou afeição baseada em admiração, benevolência ou interesses comuns. Pode ser uma forte amizade. Agora pense comigo. Quando você começa a juntar palavras de maneira estruturada e lógica, não de forma aleatória, você, na verdade, está associando ideias, não é? Você está construindo algo maior, algo mais complexo. Está construindo um pensamento. E é justamente essa sequência organizada de palavras, esse conjunto de ideias tecidas de maneira a expressar um pensamento, o que chamamos de frase. A frase, então, é o veículo pelo qual comunicamos nossos pensamentos, nossas mensagens para o mundo exterior. Agora, chegamos a um ponto importante aqui. A arte de escrever envolve selecionar as palavras corretas, organizá-las em frases significativas e transmitir pensamentos de uma maneira que seja clara e eficaz para o leitor. Se você pegar uma gramática agora e folhear as páginas, provavelmente encontrará algo assim. Frase é todo enunciado que tem sentido completo. Mas o que isso realmente significa? Continue comigo,
por que é importante. Significa que a frase não é apenas uma maneira de expressar pensamentos, é mais do que um simples enunciado. A frase é a menor unidade de comunicação. Aliás, essa é uma bela lição que a gente encontra em algumas boas gramáticas, mas ela está aqui também nesse livro sensacional de Otton Moacir Garcia. Esse livro aqui é mais do que recomendado porque ele aborda a arte da redação e da comunicação eficaz. Comunicação em prosa moderna. E se você se interessou por este livro aqui, eu já vou avisando que para você aproveitar bem as lições, é importante que você tenha uma boa noção de gramática, tá? Sobretudo da sintaxe. Aliás, a parte da gramática que estuda a frase é a sintaxe. Você deve se recordar dela lá da escola, das suas inesquecíveis lições de análise sintática. Bom, vamos retornar à frase. Entenda que uma frase tem vida própria. Por quê? Porque ela deve ser capaz de se sustentar, de transmitir uma ideia completa por si mesma. Sua função principal é transmitir um pensamento de maneira eficaz. Guarde isso, porque ela não pode ser apenas um veículo para as palavras, mas uma ponte que conecta um pensamento a outro, que faz a comunicação acontecer. Por isso, cada frase tem um sentido completo. Anote isto. Uma boa frase deve ser capaz de transmitir uma ideia completa por si mesma. Tá, talvez você precise visualizar. Vamos a alguns exemplos simples, mas esclarecedores. Você lê: quero viajar a Paris. Você acabou de ler uma frase, concorda? Você lê o que está escrito e entende a mensagem. Agora, se você ler quero, é uma frase? Não. Você não entende a mensagem, você percebe que está faltando algo. É um enunciado sem sentido ou de sentido incompleto. Agora, você lê o seguinte: quero viajar. É uma frase, não é? Ela é capaz de expressar um pensamento. Você precisa entender que uma frase, para ser considerada completa, de sentido completo, e este é o ponto que eu quero ressaltar, não precisa necessariamente incluir todos os detalhes que o emissor originalmente pretendia comunicar. Ela deve ser suficientemente compreensível para transmitir uma mensagem. Em outras palavras, uma frase deve ser capaz de se sustentar como uma unidade de comunicação, mesmo quando isolada do contexto. Quero viajar é de fato uma frase e pode ser considerada como tal porque carrega uma ideia completa. Eu sei que no contexto a frase quero viajar a Paris transmite um pensamento mais específico e direcionado, mas o que eu quero dizer aqui é que uma frase é a unidade mínima de comunicação, porque ela transmite um pensamento completo, mas não significa que ela necessariamente tenha que transmitir todo o pensamento que o emissor originalmente pretendia comunicar. Embora o detalhe a Paris faça parte do pensamento original, ele não é necessário para a frase quero viajar ser considerada completa em termos gramaticais e semânticos. O que faz um enunciado ser uma frase ou não é o sentido completo, mesmo quando isolada do contexto. E por que eu estou ressaltando a importância de você entender o que é uma frase? Porque essa compreensão é um passo fundamental para quem deseja aperfeiçoar as habilidades de escrita. Afinal, você escreve frases. Por isso, você precisa dominar a arte de comunicar as palavras em frases e combinar as frases em argumentos sólidos e convincentes. É como montar um quebra-cabeça. Cada peça tem um lugar e um propósito, e quando todas estão no lugar certo, a imagem completa se revela. Então, no fim das contas, dominar a arte da escrita é dominar a arte de organizar palavras em frases e frases em parágrafos para formar proposições e argumentos de maneira que os seus pensamentos, as suas ideias, as suas mensagens sejam claramente compreendidos pelo seu leitor. E é exatamente isso que estamos abordando aqui. Escrever bem envolve esse refinado jogo de organização lógica e coerente de pensamentos por meio de frases. Mas as frases pertencem à gramática.
Quando avançamos para o campo das proposições e dos argumentos, estamos falando de unidades lógicas. Passamos agora à lógica da linguagem. O que é uma proposição? Uma proposição é uma declaração, um juízo de valor que você faz sobre um assunto dizendo que algo é verdadeiro ou falso. As proposições podem ser expressas por meio de frases, mas atenção, o que as torna proposições é o seu papel na lógica do argumento e não na sua estrutura gramatical. Certo. Agora você me confundiu, Edson. Bom, vamos lá. A frase é uma unidade de linguagem gramatical que transmite uma ideia, uma pergunta, uma ordem ou um sentimento. No entanto, nem todas as frases formam proposições. E por quê? Porque, como eu disse, a proposição é uma unidade de significado que faz uma afirmação sobre algo. Ela expressa uma ideia que pode ser considerada verdadeira ou falsa. Isso significa que nem todas as frases são proposições. Por exemplo, perguntas: o que é isso? Ordens: feche a porta, exclamações: que dia lindo. São frases, mas não são proposições, porque não fazem uma afirmação que pode ser considerada verdadeira ou falsa. As proposições têm um papel importante na lógica do argumento. E quando eu digo lógica do argumento, eu me refiro ao modo como elas estão estruturadas para formar o argumento. E o que é um argumento? Um argumento é uma série de proposições em que algumas, as premissas, são apresentadas para fornecer razões ou justificativas para aceitar outra proposição, que é a conclusão. E o que torna uma frase uma proposição é o papel que ela desempenha em fornecer ou justificar uma afirmação dentro de um argumento. Você consegue perceber como a lógica e a gramática trabalham juntas para formar argumentos eficazes e transmitir nossos pensamentos e ideias? Isso reforça a noção de que escrever bem é tanto um exercício de pensamento lógico quanto de habilidade linguística. E conforme eu mencionei lá no vídeo anterior, uma habilidade tem o poder de amplificar a outra. Aliás, Mortimer Adler, quando explica a leitura analítica, afirma que ler e escrever são artes recíprocas. Ele ensina que a comunicação precisa ser organizada. Você se lembra da segunda regra da leitura analítica? Ela diz que o leitor precisa encontrar a unidade do livro. A ideia é capturar o tema unificador ou a essência de uma obra. Coloque-se agora no papel do escritor. Como escritor, você precisa pensar no tema central do seu texto como o coração de uma história ou mensagem que você deseja transmitir. É a ideia mestra que unifica todas as partes do seu texto. Digamos que você queira escrever sobre a relevância da leitura para o desenvolvimento pessoal e profissional. Você precisa manter o foco na importância da leitura e em como ela impacta o desenvolvimento em ambas as áreas. Essa é a unidade. É o fio que liga todas as partes do seu texto, percebe? Ao escrever, é muito importante você manter a unidade e evitar desvios para tópicos que não estão diretamente relacionados ao tema principal. Pode surgir a tentação de você abordar subtemas bem interessantes, como a história da literatura ou a neurociência da leitura, mas é vital que essas digressões sempre sirvam ao argumento principal, fortalecendo a ideia de que a leitura é fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional. Se você começar a explorar a história da literatura por si só, sem vinculá-la de volta ao tema central, seu texto perderá a unidade. Mas se você, por exemplo, utilizar um exemplo histórico para demonstrar como a leitura influenciou grandes líderes ou pensadores, estará reforçando a unidade, já que o subtema sustenta o argumento principal. Essa é a ideia. Então, por que um texto precisa ter unidade? Aqui, chegamos ao ponto de interligação entre a lógica e a gramática na argumentação. A unidade está em garantir que cada componente do seu texto, cada parágrafo, cada detalhe, cada argumento ou fato contribua para a ideia principal. É isso. Tudo que você escrever tem que contribuir para a ideia principal.
Aqui é onde as proposições, como unidades lógicas, e as frases, como unidades gramaticais, se juntam para formar um argumento coerente e unificado. Perceba que a boa comunicação depende dessa unidade. Sem uma ideia central que unifique as proposições e frases, a argumentação perde a lógica, ou seja, perde a coerência, a conexão, perde a consistência. Repare que a ausência de unidade resulta em uma falta de coesão no seu argumento, tornando-o menos convincente ou, em alguns casos, até ininteligível. Então, se você se encontrar escrevendo algo que não parece se encaixar no tema central, faça uma pausa e se pergunte: isso realmente ajuda a transmitir minha ideia principal? Isso fortalece a minha história ou mensagem? Se a sua resposta for não, talvez você precise reconsiderar o que você está escrevendo. Seu objetivo é garantir que sua escrita seja clara, coerente, consistente, persuasiva, envolvente. E a unidade é essencial para isso. Como ela torna seu texto envolvente? Dando um senso de direção ao leitor, o que o ajuda a manter o foco e a se engajar mais profundamente com o seu texto. E a terceira regra da leitura analítica? O que diz ao leitor? Lembra? Enumere as partes principais do livro e compreenda como essas partes se organizam. É uma regra que destaca a importância da estrutura e da organização de uma obra. E o que ela significa para você, escritor? Que você deve planejar e dispor suas ideias de forma lógica e coerente para facilitar a compreensão do leitor. Essas regras são uma excelente advertência a quem escreve. Considere o leitor em cada etapa da sua escrita. Esse cuidado é fundamental para uma comunicação eficaz, pois garante que o leitor seja capaz de entender e interpretar corretamente as ideias que você pretende transmitir. Pessoal, me perdoe porque eu estou bem rouco hoje. Eu estou aqui tomando água direto, já esvaziei esse copo, porque tá difícil falar sem perder a voz, tá bom? Então, você deve se preocupar não somente com a unidade do seu texto, mas também com a ordem das suas várias partes. Uma narrativa ou argumento bem estruturados segue uma lógica clara, com cada seção ou ponto progredindo de maneira fluida a partir da anterior e levando ao próximo. Perceba que esse encadeamento de ideias auxilia o leitor a seguir o seu raciocínio, fazendo com que a compreensão da sua mensagem seja mais eficaz e agradável. Espero que as informações compartilhadas aqui sejam valiosas para aprimorar sua habilidade de escrita. Eu estou confiante em que, se você internalizar essas lições, você verá uma melhora significativa em seus textos. E se você gostou deste vídeo, dê um like, compartilhe com amigos e familiares e deixe os seus comentários. Suas opiniões são muito valiosas para aprimorarmos nossos vídeos. E falando nisso, eu queria ouvir de você. Você está aproveitando essa série sobre a arte da escrita? Você gostaria de ver mais conteúdo deste tipo aqui no canal? Deixe aí a sua opinião. E por fim, não se esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.